Eleições 2018. Cerca de 148 milhões de brasileiros deverão ir às urnas no dia 7 de outubro. Em Santa Catarina, são mais de 5 milhões de eleitores. Então compareçam, se você quer realmente poder reclamar, daquilo que acontece em relação aos políticos, você tem a obrigação de votar. Setembro Amarelo. No mês de prevenção ao suicídio, o Jornal da Câmara apresenta reportagens especiais sobre o tema. 100% das pessoas que eu já atendi que tentaram suicídio não queriam se matar, elas queriam matar a sua dor, queriam acabar com o seu sofrimento. Câmara cedia a terceira edição do Fórum Lixo Zero. Para a gente começar a discutir sobre o tema e verificar que não é desmistificar, na verdade, Gerir resíduos sólidos tem uma série de dificuldades, mas tem muitas iniciativas que já estão trazendo boas práticas para a gente melhorar esse cenário. Tem ainda o giro pelo Legislativo e a previsão do tempo. Fique com a gente, o Jornal da Câmara está começando agora. Olá, boa noite. Na 8ª sessão ordinária, que foi realizada na terça-feira passada, foram aprovados 4 projetos de lei. Já na 4ª, não houve sessão, devido às 8 reuniões ordinárias já terem sido realizadas segundo o regimento interno da Casa. Entre os 4 projetos que foram aprovados estão 2 do Executivo, que dispõem sobre a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares junto ao orçamento municipal vigente. Também foram aprovados os projetos do vereador Moacir Schmidt, do PSDB, que dispõe sobre a padronização da velocidade máxima permitida para a aferição dos controles de velocidade em operação na cidade. E a proposta de autoria do vereador André Meirinho, do PP, que institui o ano temático em Balneário Camboriú. O objetivo é que sejam executadas políticas públicas rapidamente e com prioridade. Nós temos cobrado muito o Poder Executivo que preste conta das suas promessas de campanha e de que realize de fato tudo aquilo que foi prometido. E a instituição do ano temático nada mais é do que uma mobilização da sociedade para resolver determinados temas como prioridade em um determinado ano. Mais ou menos fazendo uma analogia do que um mutirão quando se faz para resolver, para reformar. Para de fato que aquela política pública esteja como prioridade. Durante a sessão, também foram entregues 3 moções de congratulações. Entre elas, uma de autoria do vereador Jocely Nazari, do PPS, à Associação dos Colorados de Balneário Camboriú, pelos seus 9 anos de existência. E agora o assunto é economia. Mais uma opção para quem quer fazer mestrado ou doutorado em ciência jurídica na Univale. É que, através de uma parceria, a Câmara firmou um convênio com a universidade para desconto em cursos. Através desta parceria, vereadores, servidores, efetivos, comissionados e contratados do Legislativo terão desconto de 25% nas mensalidades dos cursos de mestrado e doutorado em ciência jurídica. O convênio terá vigência de 1 ano. O documento foi assinado pelo presidente do Legislativo, Roberto Souza Júnior, e pelo coordenador do curso de Direito do campus da Universidade em Balneário Camboriú, Newton César Pilau. E aumentar os repasses financeiros a diversas entidades filantrópicas que atuam em Balneário Camboriú é uma das principais reivindicações dos vereadores ao Executivo no Giro pelo Legislativo. O vereador Assinil Medeiros, do PR, solicita à Secretaria de Obras informações sobre a construção de uma galeria sobre toda a extensão do Ribeirão Pedro Pinto Felipe, no bairro da Barra. Já o parlamentar Alessandro Teco, do PSB, solicita ao Executivo que determine estudos para a alteração da via preferencial que atualmente está definida pela Rua Pernambuco, passando a ser definida pela Rua Acre, em razão do acentuado fluxo de veículos que se deslocam da Avenida das Flores e da Rua São Paulo. E o vereador Nilson Probst, do MDB, sugere ao prefeito municipal que sejam aumentados os repasses mensais de valores para associações como a AMA Litoral, a PAI, Amor Pradão e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos, em virtude do grande número de pessoas que estão na fila de espera para atendimento. Eleições 2018. Cerca de 148 milhões de brasileiros deverão ir às urnas no dia 7 de outubro. Em Santa Catarina, são mais de 5 milhões de eleitores que deverão escolher deputados estaduais, federais, senadores, governador e presidente da República.
Na reportagem especial de Rafaela Dalago, você fica por dentro das mudanças nas leis eleitorais, das campanhas que estão sendo impulsionadas pelas redes sociais e o que pode e não pode ser feito durante o período eleitoral. Digitar o número, conferir a foto, as informações e confirmar. No dia 7 de outubro, os brasileiros voltam às urnas para escolherem os novos representantes aos níveis estadual e federal. Em Santa Catarina, são mais de 700 candidatos e cerca de 5 milhões de eleitores que deverão votar em um deputado estadual, um governador, um deputado federal, 2 senadores e um presidente da República. É para garantir uma eleição mais justa que as leis eleitorais estão sendo atualizadas. E é importante saber o que mudou. Ela ocorre em razão da defasagem da própria legislação. Ela é muito antiga, ela precisa ser alterada e para que se faça uma alteração grande, ou seja, mudar o código inteiro, demoraria muito. Então elas são feitas de forma paulatina e na medida que as necessidades vão surgindo. Como, por exemplo, a internet. Ela é uma situação nova para a campanha eleitoral. Então essas mudanças ocorrem sempre em razão das demandas necessárias para que se aprimore o processo eleitoral. O limite de gastos e a forma de arrecadação do dinheiro para a campanha também estão previstos na lei. E é importante que todos os eleitores fiquem atentos e ajudem a fiscalizar. O TSE especificamente, ele já vem, nas últimas eleições determinando os limites de gasto. Essa campanha é a campanha presidencial, então ele parte do gasto do presidente até os deputados estaduais, limitando e procurando com essa limitação e a obrigação de depósito nas contas de campanha, fazer um controle mais apurado desses gastos. As propagandas eleitorais começaram no dia 16 de agosto e tomaram espaço nas rádios e televisões a partir do dia 31 de agosto. No entanto, para as propagandas de ruas, algumas regras foram estipuladas. Não pode haver show. Pode haver sonorização, os trios elétricos de sonorização, as bandeirolas, tudo isso é permitido em termos de campanha. Não mudou muito em relação à campanha anterior, que foi a municipal. O outdoor é proibido, não pode, As placas é meio metro a largura da placa. O adesivamento de carros é permitido no vidro traseiro e nos vidros laterais. Nas redes sociais, os eleitores provavelmente notarão uma movimentação maior do que as eleições de 2016, já que neste ano foi autorizado ao candidato o impulsionamento de suas mídias, desde que contratados exclusivamente pelos partidos, coligações e candidatos. A rede social, ela é, nessa campanha, efetivamente a grande novidade e o grande diferencial. Ela já era possível na anterior, mas nessa campanha foi autorizado o impulsionamento pelo candidato, partido e pela coligação. O eleitor comum, mesmo que ele apoie o candidato, ele não pode pagar impulsionamento. Outra dúvida muito comum é em relação aos candidatos que já ocupam cargo eletivo. Afinal, eles precisam ou não precisam se licenciarem do cargo? Não há necessidade de desincompatibilização. Eles mantêm no cargo, eles continuam exercendo, eles têm um mandato para cumprir, para responder, então eles continuam no cargo. Os que são candidatos, ele têm o direito de disputar a reeleição, pela própria, é uma questão constitucional, e eles não precisam se desincompatibilizar, porque ele já detém um mandato, então ele vai buscar a renovação desse mandato. Quem se desincompatibiliza são agentes públicos, são cargos comissionados, são funcionários públicos que poderiam, pela lei, e essa é a premissa da lei, utilizar o seu cargo para favorecer a sua campanha eleitoral. No dia da eleição, os eleitores devem comparecer com o título de eleitor e um documento com foto em mãos. Ou então, basta baixar o aplicativo do e-Título, uma novidade para este ano. Caso você já tenha feito o cadastramento biométrico, sua foto também já estará no aplicativo. O voto é secreto e é um direito de todos os brasileiros. Por isso, não deixe de comparecer às urnas no dia 7 de outubro. E você vai ver depois do intervalo. Setembro chegou e com ele a cor amarela simbolizando a atenção. No mês de prevenção ao suicídio, o Jornal da Câmara apresenta reportagens especiais sobre o tema. Tem ainda a agenda cultural e a previsão do tempo. A gente volta já já.
a Emasa continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. Emasa e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Sofia chegou ao hospital com febre alta, vômitos e sangrando pela boca e nariz. A causa? Água parada em um vaso de plantas. Dengue mata. Reserve um dia na semana para combater os focos de dengue na sua casa. Com apenas 10 minutos por semana, você pode salvar muitas vidas. Prefeitura Municipal, humanizando o Balneário Camboriú. Essa é a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, um dos órgãos mais respeitados do planeta e que mede o desenvolvimento de países do mundo inteiro. Agora, a ONU avaliou os estados brasileiros e apontou Santa Catarina como um dos melhores estados do país para se viver e trabalhar. O estado que mais reduziu a pobreza, o que tem a menor mortalidade infantil, a maior longevidade e a maior taxa de alfabetização do país. Isso acontece porque somos o estado que mais cresce no Brasil, o que mais gera novos empregos e que está fazendo o maior investimento em obras de infraestrutura de sua história. Assim é Santa Catarina, um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida. Um estado onde o Brasil dá certo. Governo de Santa Catarina, cuidando das pessoas, cuidando do futuro. E um projeto de lei de autoria do vereador Patrick Machado, do PDT, quer regularizar a situação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que atualmente não segue algumas regras do Conselho Federal. Conselhos municipais são uma das ferramentas que possibilitam aos cidadãos uma participação ativa no processo de criação de políticas públicas no Brasil. Eles são espaços de encontros e debates da sociedade civil e o poder público. Entre os mais de 30 conselhos de Balneário Camboriú, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, atua desde 2003 e agora virou pauta de um projeto de lei do vereador Patrick Machado, do PDT, que quer regularizar sua constituição inicial. E o Conselho ele tem que sofrer algumas alterações no projeto inicial para poder estar compatível com o Conselho Nacional. Né? Até para poder, com o nosso Conselho aqui, poder estar correndo atrás de recursos nacionais e tudo mais. No projeto inicial, ele é paritário, né, 50-50, e não aceito mais isso. Ele tem que ser 2/3 não goves e 1/3 gov. Quer dizer, a sociedade civil organizada tem que estar participando mais dos conselhos, essa é uma das exigências. Outra, ele está como deliberativo, e ele não pode, ele é consultivo. Para incentivar cada vez mais o envolvimento dos conselhos municipais, Balneário Camboriú conta com um diferencial em sua gestão desde 2011, quando, através de um decreto, foi criada a Casa dos Conselhos. O local funciona como suporte a todos os conselhos constituídos no município, o que, para o vereador, tem mostrado resultados positivos. Nós temos constituídos no nosso município 35 conselhos. Dos 35, 28 atuantes. Né? E acredito que não há no Estado, né, ou tanto estadual quanto municipal, uma atuação tão grande da sociedade civil organizada nessa questão dos conselhos. Setembro chegou e com ele a cor amarela simbolizando a atenção. No mês de prevenção ao suicídio, vamos apresentar uma série de reportagens sobre o tema. É preciso estar atento à saúde emocional. A reportagem especial é de Kátia Santos e Fernando Aragão. Um problema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos, por não encontrarem respostas às suas inquietações. São sentimentos e ideias conflituosas. É difícil explicar como se sente uma pessoa neste momento. E naqueles momentos é tão angustiante porque
você sabe o horror que você vai fazer e você pensa nos filhos, mas você pensa, não, o estado que eu estou, eles vão ficar melhor sem mim, porque daí eu não vou causar dor, eu não vou causar incômodo. Não existe um motivo único que leva uma pessoa a pensar em tirar a própria vida. Em geral, é uma sucessão de fatores e situações que, não tratados, levam a um desespero emocional, que faz a pessoa querer se livrar daquela dor a qualquer custo. A Giovana passou por um quadro severo de depressão e conta que chegou a ter pensamentos suicidas e, inclusive, a planejar a própria morte por 3 vezes. Então eu queria acabar com aquilo, eu não queria acabar com a minha vida. Eu amo a vida, eu sempre amei a vida, eu só não conseguia mais viver. 100% das pessoas que eu já atendi que tentaram suicídio não queriam se matar, elas queriam matar a sua dor, queriam acabar com o seu sofrimento. Ela não consegue separar o sofrimento da vida dela. Tanto que quando a gente propõe para essas pessoas, quem sabe a gente tenta separar uma coisa da outra, isso dá um grande alívio. Elas conseguem entender que é possível acabar com o sofrimento sem precisar acabar com a vida. Segundo um estudo realizado pela Universidade de Campinas, a Unicamp, 17% dos brasileiros já chegaram em algum momento a pensar em dar um fim à própria vida. 4,8% deles teriam inclusive elaborado um plano para tal. Na maioria das vezes é possível evitar que estes pensamentos se tornem realidade, mas para isso é necessário quebrar tabus e falar sobre o assunto. Eu não tinha quem conversasse comigo. Eu não tinha uma pessoa para dizer, olha, eu já passei por isso. Não, eu passava por isso praticamente sozinha, com a minha família. Quando eu conversei com algumas pessoas, o que eu descobri? Que elas também sofriam. É simples. É só precisar alguém falar. Alguém precisa falar. Alguém precisa tratar do assunto. Alguém precisa ter peito aberto para poder dizer, ei, eu passei por isso e está tudo bem. Se você está passando por isso, vamos sentar, vamos conversar. Porque muitas vezes você sofre calada. Você tem pensamentos de morte calado. Eu tinha e ninguém sabia. Essa youtuber, conhecida como a Barbie Humana, relatou em seu canal ter tentado o suicídio. Ela conta que, apesar de ser muito difícil assumir isso publicamente, percebeu que a sua experiência poderia ajudar os outros. Eu me sinto um pouco envergonhada de falar desse assunto às vezes. É muito tabu, né, a gente falar de suicídio, essas coisas. Mas estou tentando mudar isso. O suicídio é um assunto que precisa ser falado, precisa de atenção. O suicídio precisa ser mais discutido, ele não é para ser um tabuzão gigante. A gente tem que falar sobre isso. Eu achava que eu não tinha esperança pro meu caso. Eu lembro quando eu tava tentando morrer que eu tava fazendo isso porque eu achava que eu nunca ia ficar melhor. Eu achava que aquilo ia continuar pro resto da minha vida e era insuportável. Então foi por isso que eu tentei me matar, porque eu achava que eu não tinha jeito, que os tratamentos nunca iam pegar e que eu era como se eu fosse diferente das outras pessoas, como se eu tivesse nascido estragada, nascido ruim. Isso não é verdade. A solução é sentar e conversar. Eu tenho que abrir a possibilidade da pessoa poder falar a respeito daquilo que ela está sentindo. Existe um mito de que se eu falar em suicídio, a pessoa ela vai ter a ideia e vai usar isso como uma saída. Não, pelo contrário. Eu mostrar para ela que ela pode falar a respeito disso, abre a possibilidade dela conseguir botar para fora um sofrimento muito grande. O psiquiatra destacou a importância de entender as emoções e buscar ajuda. Existe uma cobrança da sociedade de que a gente tem que ser forte, de que a gente não pode pedir ajuda. Na verdade, isso não tem nada a ver com fraqueza ou com força. Se eu conseguir dividir o meu sofrimento com alguém, fica mais leve, vai aliviar, eu vou conseguir botar para fora parte desse sofrimento. Claro que se eu conseguir conversar com alguém que está realmente treinado, alguém que tem que estudou para conseguir lidar com sintomas, com essa forma de lidar com o sofrimento, vai ser muito mais produtivo. Mas se eu tiver um amigo em quem eu confio, em quem eu consigo abrir os meus sentimentos, isso já é um fator de grande alívio, já é o primeiro passo para mim conseguir realmente buscar ajuda posteriormente. Para ajudar nestes casos, existe o CVV, Centro de Valorização da Vida,
uma entidade nacional sem fins lucrativos que atende gratuitamente pessoas que precisam conversar sobre qualquer assunto. O atendimento é 24 horas via telefone, chat ou e-mail e completamente anônimo, sigiloso e sem julgamentos ou aconselhamentos. Oportuniza as pessoas a poder transferir a falta de afetividade para um voluntário quando ele liga e precisa conversar, precisa falar das suas inquietudes, das suas angústias, do seu sofrimento. Então ele encontra no voluntário um amigo, mesmo que seja temporário. O CVV é de grande ajuda, né? Na verdade o primeiro recurso que a gente tem é aquela coisa, eu estou no desespero em casa, eu não tenho ninguém com quem eu confie, que eu possa conversar. Eu pego o telefone, ligo para o CVV e vou conversar com uma pessoa que vai fazer o quê? Vai me escutar. Ela não vai julgar, ela não vai me questionar se eu estou certo, se eu estou errado, se o que eu estou fazendo é inadequado ou não. O que ela vai fazer? Ela vai me escutar. E aí eu vou conseguir botar para fora aquilo que está me angustiando naquele momento. E esse é o pontapé inicial para realmente conseguir ajuda depois. A pessoa deprimida sempre dá sinais. É preciso estar atento. Ficar isolado em casa ou no quarto, reduzindo ou cancelando atividades sociais, tristeza e falta de apetite podem ser indícios de que algo não está bem. Você, família, se perceber que algum familiar seu está distanciando das coisas que gosta, está muito angustiado, muito triste, procure chegar e falar assim, eu estou aqui, conte comigo. Porque é o que ele precisa nesse momento, que ele possa contar com alguém. Ele não precisa de julgamento, ele não precisa de aconselhamento, precisa saber que ele pode confiar em alguém. E na próxima reportagem da série, vamos falar sobre as doenças mentais que desencadeiam transtornos e pensamentos suicidas. E agora o assunto é a previsão do tempo. Saiba como serão as temperaturas para os próximos dias. As áreas de instabilidade tendem a enfraquecer sobre a região sul do Brasil nesta terça-feira e uma massa polar vai atuar sobre a região. O centro do sistema passa pelo Rio Grande do Sul, o que faz as temperaturas caírem bruscamente entre a noite de terça e a madrugada de quarta. Um ciclone extratropical se desloca pelo oceano, o que provoca ventos fortes e deixa o mar agitado. Alerta de ressaca por todo o litoral da região. Um pouco mais de nebulosidade se forma sobre o leste do Paraná, inclusive em Curitiba e no Vale do Itajaí, e no período da manhã entre Florianópolis e Porto Alegre. Mas depois o sol predomina por essas áreas. Tempo aberto desde cedo nas outras áreas da região e não há mais previsão de chuva. A mínima prevista é de 9 graus em Curitiba, 12 graus em Porto Alegre, com máxima de apenas 18 graus, máxima de 20 graus em Florianópolis. Câmara cedia terceiro Fórum Lixo Zero. O evento que ocorreu na sede do Poder Legislativo foi promovido pelo Instituto Lixo Zero Brasil em parceria com a comissão organizadora da Semana Lixo Zero, em Balneário Camboriú. Na ocasião, foram apresentados diversos exemplos positivos de gestão de resíduos, compostagem, reciclagem e educação ambiental que são realizados na cidade. As palestras foram ministradas por representantes da Secretaria do Meio Ambiente e de outras entidades. Segundo a organização, o objetivo do terceiro fórum é dar mais visibilidade e incentivar as boas práticas que são realizadas na região, além de conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente. Para a gente começar a discutir sobre o tema e verificar que não é desmistificar, na verdade, né? Gerir resíduos sólidos tem uma série de dificuldades, mas tem muitas iniciativas que já estão trazendo boas práticas para a gente melhorar esse cenário. Eu acho que falta a gente se organizar enquanto sociedade para entender que quando você vai ao supermercado e você coleta, né? Você compra determinado produto, é você que está levando aquele lixo para casa. Então, por que é que você não assume uma parte da responsabilidade de destinar ele também? E o 13º Batalhão formou a primeira turma de Bombeiro Mirim em Balneário Camboriú. E para a segunda turma do curso, que irá ocorrer no próximo mês, já tem até lista de espera. Foram dias de muito aprendizado. No total, 27 crianças com idades entre 8 e 11 anos participaram da formação e se tornaram bombeiros mirins em Balneário Camboriú. Vamos relembrar a aula de salvamento aquático que nós tivemos. Sempre é melhor perguntar para o bombeiro onde é que deveria ter essa bandeira. Isso.
Foram 20 horas aulas divididas em 4 sábados. E tanto a praia quanto o batalhão do Corpo de Bombeiros serviram de sala de aula para esses pequenos. E a participação e interação deles foi exemplar. Eles têm uma animação grande e conversa e pergunta. Eles querem saber o quanto mais e mais rápido, né? Aí a gente controla, passa a informação devagar para eles poderem assimilar todo esse conteúdo que eles possam utilizar no dia a dia. Aqui eles aprenderam sobre diversas situações presentes no dia a dia dos bombeiros militares. Dá ensinamentos aí básicos de como atuar em primeiros socorros, claro que voltado à idade, né, desse que o curso se propõe. Conhecimentos básicos de como usar um extintor, né, durante um princípio de incêndio. Também sinalização de bandeiras nas praias, né, os perigos do banho de mar associado às bandeiras. Nós tratamos sobre atendimento pré-hospitalar com eles, sobre fraturas, hemorragias e ressuscitação cardiopulmonar. E foi se perguntar hoje para eles quantas compressões são do RCP, eles sabem falar que são 30, mas que não podem fazer sozinhos em casa, que é só no caso de emergência, que tem que chamar um adulto. A gente orienta as crianças quanto ao perigo do mar, a conduta que deve ter na praia, respeitando o mar, a profundidade ideal para banho, né? E mostrando como é o trabalho do guarda-vidas, a orientação através das cores de bandeira, que é muito importante e a sociedade acaba desconhecendo esse trabalho, né? E orientando as crianças a prevenir as situações de emergência na praia, como arrastamento, qualquer situação de perigo ao banhista, ao turista. Para essa mãe, a participação das filhas é motivo de orgulho. É uma forma da gente ajudar a comunidade, né? Elas sempre tiveram esse desejo de fazer, muito orgulho do pai. E uma forma da gente introduzir, quem sabe no futuro, né? Elas já gostam bastante, então há uma grande possibilidade de ser futuras bombeiras militares, né? E para elas aprender para o dia a dia, para a escola, na praia, tudo, a gente usa para a vida, né? O pai, que é bombeiro comunitário, explica por que fez questão de incentivar a participação das filhas. Pela aprender o que fazer nas emergências, né? Tanto em casa, na escola, na rua, saber como agir e pelo respeito, pela disciplina militar, que é muito importante para a criança, para o crescimento. Para os profissionais, ensinar as crianças significa conquistar multiplicadores e transformá-los numa geração mais consciente. É extremamente importante a gente levar essa informação a eles, né? A gente está plantando a sementinha e agora eles vão regando com o coleguinha da escola, vão repassando essa informação para que atinja o máximo de pessoas possíveis. Então, educando as crianças, a gente consegue disseminar esse conhecimento para os adultos e uma vida inteira à frente que ela tem, ela consegue estar disseminando esse conhecimento. O trote, por exemplo, é um tema trabalhado nas aulas e os pequenos já saem daqui sabendo que essa brincadeira maldosa pode atrapalhar o salvamento de muitas vidas. Conscientizando eles do que é o bombeiro, o que é o serviço de emergência, o que eu posso fazer num caso de emergência, isso com certeza vai refletir por muito tempo, né? Eles vão estar, agora eles já são conscientes de o que eles devem fazer no caso de emergência, como socorrer alguém ou poder chamar o serviço de emergência e saber principalmente que o trote não deve ser passado, né? Quando acontece um trote, essa viatura ela desloca até o local. Então, nesse exato momento, se acontecer uma outra ocorrência maior, de verdadeira, de importância maior, essa viatura ela foi deslocada, né? Ela não vai demorar um pouco mais para chegar, além de todo o gasto, né, logístico com combustível e tudo isso. Outra situação extremamente comum é as crianças não saberem o telefone dos pais para o caso de alguma urgência ou emergência. Uma coisa que a gente ficou bem surpreso foi o fato delas não saber o número de contato da gente, né? Foi uma coisa que realmente, né? Porque as crianças hoje em dia têm tanto acesso à tecnologia, tudo, é uma coisa tão simples e elas não sabiam. Então, às vezes, numa emergência, se pega numa ocasião que realmente precisa passar o número dos pais
e agora elas sabem e foi uma coisa bem importante. Hoje as crianças não têm mais essa noção do telefone de contato dos pais ou como acionar, e é muito fácil uma criança estar sozinha em casa com um adulto e precisar acionar o serviço de emergência, né? Então nós conscientizamos os pais sobre isso, nós entregamos a atividade para os pais terem essa consciência de ensinarem as crianças ao saber se localizar da sua residência, o seu telefone de contato, porque hoje com a tecnologia, eles todos sabem mexer na tecnologia, mas nenhum sabe anotar e escrever o telefone de casa. Com o sucesso dessa primeira turma, a próxima já tem data marcada para iniciar no dia 20 de outubro. As inscrições ainda não foram abertas, mas já existe até uma lista de espera. E se depender do depoimento desses pequenos e do apoio dos pais, vai faltar espaço na próxima turminha, hein? Eles ensinam os pais também, porque coisa que eles aprenderam aqui eu não tinha nem noção de fazer em casa, como uma fratura, quando a pessoa está passando mal, quais são os procedimentos de fazer, até o procedimento de respiração, sobre a fratura, tudo isso aqui, como mexer, aonde vai ao mar, até onde a gente vai, que a gente vai e enfia as crianças na água, não querem nem saber. O que eles ensinaram aqui, chegaram em casa e explicaram tudo assim direitinho, eles explicaram mais do que a gente tinha noção. Eles ensinaram assim de um jeito que, olha, maravilhoso. Para ser um bombeiro quando crescer, que é o meu sonho, né? Daí eu fico muito orgulhoso do que eu tô fazendo, né? Interessados devem fazer a inscrição na sede do Corpo de Bombeiros a partir do dia 17 deste mês. O curso é de graça. E agora vamos saber quais são os eventos que movimentam a semana na agenda cultural com o Márcio Gonçalves. Olá, boa noite! O musical Acorde em Si será apresentado no próximo sábado no Teatro Municipal. A apresentação musical é feita na total escuridão, o movimento dos músicos no palco, cada ação sendo áudio descrita por um locutor. É para o espectador soltar a imaginação com as músicas de autoria da duo Acorde em Si. O Acorde em Si é formado por Matheus Costa, contrabaixista, compositor e arranjador, e Fernanda Rosa, cantora e compositora. Ambos deficientes visuais, propõem um show que o público entra de olhos vendados. A apresentação acontece às 6 da tarde de sábado. A entrada do show é franca e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do espetáculo na bilheteria do teatro. E na terça, 11 de setembro, tem show de Bruna Caran no Teatro Municipal. A cantora é uma das revelações da nova MPB. Bruna também é escritora e está para lançar seu segundo livro. Como atriz, participou na Rede Globo da minissérie Dois Irmãos e Os Dias Eram Assim. O show Esquenta 90 são releituras de hits da época que marcaram sua adolescência e de toda a sua geração, com arranjos inusitados de algumas músicas como Me Apaixonei pela Pessoa Errada, Evidências, Toma Juízo e Essa Tal Liberdade. A produção é realizada pelo Sesc em parceria com o Teatro Municipal Brunites, local onde será realizado o show, na terça, dia 11, às 8 da noite. A entrada é franca e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes do evento. A classificação indicativa é livre. Essas são algumas das atrações que vão rolar em Balneário Camboriú nos próximos dias. Aproveite, tenha uma boa noite. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Uma ótima noite para você.